Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Ipsos Talks da série Recalculando de 2021. Essa, se não estou enganado, é a 19ª edição. A gente está conseguindo manter uma regularidade a cada 2 semanas de muita informação, num contexto de disruptura enorme e num contexto em que nunca foi tão importante para poder prever tanto tendências de comportamento quanto entender a influência das nossas marcas, das nossas instituições, nunca foi tão importante entender o contexto. E é esse o grande objetivo dessa série. É uma série em que a gente convida experts internacionais da Ipsos para trazer alguns estudos que estão sendo feitos, e também a gente compartilha o nosso tracking, que está sendo feito desde março, sobre as tendências na população, os sentimentos da população, em 27 países. Então, aí é muita informação e eu fico feliz de dizer que as nossas informações apareceram durante 2020 em mais de 10.000 matérias e artigos no ano passado, matérias jornalísticas e artigos em 2020. E eu acho que isso indica bem 10.000 histórias que a gente contou, informação que a gente compartilhou, opiniões que a gente deu. Eu acho que isso ilustra bem a influência desse trabalho que a gente tem feito, que desde que começou a pandemia foi um objetivo nosso. Nossa parte da nossa intenção de ajudar as pessoas e as sociedades nesse momento foi justamente compartilhar, levantar as informações com regularidade, com qualidade, com profundidade, e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, de empresas, de marcas, de instituições, de governos para influenciar a política pública. Então, acho que a gente tem cumprido esse papel e hoje a gente começa mais um ano com esse objetivo e uma apresentação bastante oportuna. A gente vai discutir as nossas global trends, as tendências globais que a Ipsos analisa já há muitos anos, que a gente detectou, são 12 grandes tendências, como é que elas foram alteradas, se foram, com a Covid. É uma análise bastante interessante e a gente espera que seja muito útil para vocês. Lembro vocês que vamos ter um painel hoje e vamos ter sempre, como sempre, o Q&A, perguntas e respostas, no final da apresentação. Então, entrem na caixinha aí da plataforma, do GoToWebinar, no item perguntas, e coloquem as suas perguntas, que a gente vai ler e tentar responder todas. Quanto antes vocês colocarem, maior a chance de a gente conseguir responder. Tá bom? O nosso conteúdo hoje, como sempre, a gente começa com os dados do tracking, e a gente fala do mundo hoje, as expectativas para 2021, são os dados daqueles que eu estava me referindo, o nosso tracking quinzenal em 27 países, a gente vai compartilhar os dados mais recentes. Depois disso, a gente vai ter o prazer de ter o Ben Page aqui. O Ben Page é o CEO da Ipsos Mori, no Reino Unido, uma empresa de enorme influência na Europa, e ele vai falar, ele é o responsável por esse estudo de acompanhamento das tendências globais, e a gente vai fazer um recorte específico das tendências globais após a Covid. O que mudou, se mudou e quais foram as principais mudanças. Depois disso, a gente vai ter um painel de discussão. Esse é uma atividade nova que a gente tem colocado nas últimas edições, que está funcionando muito bem, que vai ser uma visão das tendências do país, e a gente tem o prazer de receber a Priscila Branco, que lidera a nossa área de Public Affairs aqui no Brasil, de estudos ligados à opinião pública, e um convidado super especial, o Mark Tawil. Obrigado, Mark, um prazer enorme ter você aqui. A gente já teve a oportunidade de fazer outros eventos aqui e a sua visão vai ser muito, muito, muito rica para complementar esse painel de tendências. O Mark, ele é comunicador, ele é escritor, ele é palestrante, comunicador especializado em comunicação estratégica empresarial, é um escritor, fala muito sobre o universo de marca, sobre comunicação, sobre tendências, e tem uma sensibilidade muito interessante. A gente acha que complementa muito bem os estudos que a gente vai trazer. Mais uma vez, obrigado, Priscila, Marco, por terem participado aqui. Quem vai moderar é o Diego, assim como vai moderar também a nossa sessão de Q&A, em que a gente vai abordar os temas que vocês forem trazendo, e aí também Ben Page e eu vamos estar à disposição para conversar com vocês. Legal? Começando, eu queria primeiro fazer uma visão de onde a gente está. A gente está num momento cheio de dualidades, cheio de contradições, que é o otimismo com o começo da vacina, apesar de ter mais clareza do que nunca de que as vacinas não vão ser aplicadas e distribuídas da maneira que a gente esperava, em especial no Brasil. A gente está vendo diversos obstáculos para isso, mas ao mesmo tempo a gente está vendo o pico das segundas ondas em um grande número de países, vindo com muito mais intensidade, com muito mais seriedade, com muito mais gravidade do que o pico anterior, o que está forçando muitas das autoridades públicas, dos governos, retomarem lockdown, retomarem
toque de recolher em alguns países, né, horário de lockdown, e que gera preocupação e alguma incerteza por parte das empresas. Isso aqui no Brasil, em particular, é somado com o fim do auxílio emergencial, que acabou em dezembro, e a expectativa é grande no sentido de aumento de miséria e de queda no poder do consumo. Então, acho que há um grau de incerteza aí nesse começo do ano, apesar do otimismo. Por outro lado, a gente vê as marcas assumiram aquele papel que começou com a pandemia, mas que já está muito consolidado, de formadores de opinião, de voz, de influência sobre ações políticas e comportamento, por exemplo. Então, acho que é um momento com muita coisa, com muitos conflitos, com muitas tensões acontecendo. Trazendo alguns dos dados mais recentes do nosso tracking, a primeira pergunta que a gente traz aqui é o quão rápido a gente espera as coisas a voltarem ao normal. E a gente vê que começou a haver uma queda aqui em outubro, novembro, dezembro, e o número volta a subir no final de dezembro, quando foi feito esse estudo. Esse 42% é o percentual de pessoas que respondem que vai levar um ano ou mais sendo o maior prazo que a gente tinha, ou seja, quase como eu não consigo ver isso acontecendo num curto prazo, curiosamente, mesmo com a perspectiva da vacina. A vacina não havia sido aplicada ainda no Brasil, mas já estava à disposição em diversos países. 42% das pessoas, é praticamente o maior número de toda a série histórica, acham que a normalidade ainda vai demorar muito. Sobre 2020 e 2021, há uma unanimidade que 2020 foi muito ruim. Foi muito ruim para o meu país, e a gente vê aqui na América Latina números perto de 90%, no Brasil 88% concordam com isso. Entretanto, quando a gente individualiza, se foi ruim para você especificamente, e aí a gente pergunta aqui o grau de concordância, 2020 foi ruim para mim e para minha família, claro que há uma percepção de que foi ruim, mas ela é muito mais baixa do que a percepção de que foi ruim para o meu país. Quer dizer, quando a gente individualiza, não foi tão ruim para mim quanto foi para o Brasil, quer dizer, é uma percepção de que foi pior para os outros. Há essa percepção no brasileiro. A mesma coisa para 2021. Eu estou otimista com relação a 2021. Pessoalmente, os números são muito altos. Se a gente olhar aqui, 81% das pessoas do Brasil estão otimistas com relação a 2021, mas que a economia será mais forte em 2021, ou seja, mais uma vez, o individual é melhor do que o coletivo, que a economia será mais forte, só 60% concordam. Ou seja, há um problema grande no mundo, houve um problema grande no mundo em 2020 e vai continuar havendo, a economia não será retomada para 60%. Entretanto, para mim, eu espero que seja melhor. Tem um grau de uma interessante oposição entre o individual e o coletivo aqui. E por que vai ser melhor? Eu acho que a grande razão aqui é o que a gente está vendo hoje no Brasil, que é a vacina. Uma vacina eficaz será desenvolvida, mais de 2/3 da amostra global concordam, no Brasil 73%, ela vai estar amplamente disponível no país, no Brasil 62% concordam, mas nem tudo é otimismo, nem tudo é uma euforia. Ainda pode haver uma nova pandemia global causada por um novo vírus, 46% dos brasileiros acreditam nisso, que é quase o mesmo número da amostra global, ou seja, há uma preocupação, né, seja pela mutação do vírus, seja novos vírus, que agora que a gente já viu que isso é uma realidade e que pode atingir todo mundo, e a economia não terá se recuperado totalmente. Apenas 1/3 da amostra global diz que a economia vai se recuperar, e no Brasil um número particularmente baixo, 25%, ou seja, há uma perspectiva de vacinação, mas isso não serve para recuperar a economia, isso não serve para garantir que não vão haver outras. É um momento de muita incerteza. Isso chama particularmente atenção no Brasil, porque o Brasil é fartamente documentado como país muito otimista. Quer dizer, essas viradas de ano normalmente carregam muita expectativa positiva, e a gente, mesmo com esses fatores todos, incluindo a vacina, a gente não está vendo isso se materializar junto aos brasileiros. É claro que isso reflete no indicador de confiança. O índice de confiança, que a Ipsos apura, que é o Global Consumer Confidence Index, ele não é percentual, vou resgatar aqui como é que a gente lê, ele não é um percentual, ele é um índice que vai de 0 a 100, sendo 50 a neutralidade, acima de 50 a confiança, abaixo de 50 a desconfiança com relação ao consumo no futuro. Aqui é o índice global, em todos os países que a gente apura, há uma queda a partir de março, como vocês podem ver, mas desde junho começa a haver uma recuperação razoavelmente constante. Então, vai de 40 para o índice de janeiro, que acabou de sair, fresquinho, 43,4 é o índice de janeiro com relação à confiança em todos os países que a Ipsos apura. Ou seja, há uma tendência de evolução, mas ainda bem mais baixa do que a gente estava em março, onde o índice estava em 48,5, estamos em 43,4. Ou seja, muito ainda para voltar a crescer, mas há uma tendência ligeira de crescimento.
Na América Latina e no Brasil, essa tendência não é tão acentuada assim. O que a gente vê é uma recuperação que acontece até dezembro. De junho a dezembro, o índice cresceu constantemente, em todas as leituras mensais, ele cresce um pouco, mas ele volta a cair pela primeira vez em 6 meses, em 7 meses, ele volta a cair em janeiro. Mais uma vez, eu trago aqui o índice fresquinho de janeiro, e ele é idêntico ao índice global agora, 43,4. A gente estava um pouquinho mais confiante que a média global, e a gente agora volta a ter o mesmo nível de confiança. A diferença aqui para o pré-pandemia é ainda maior do que a gente comentou no mundo, que é 5 pontos. Aqui a gente está falando de 50,6 para 43,4, portanto, 7,2 pontos percentuais, que é uma queda muito grande ainda, ou seja, estamos ainda longe do ponto de confiança, de consumo que a gente enfrentou no começo. Especificamente sobre a vacina, que eu acho que é o assunto do momento, a gente trouxe aqui uma informação bastante interessante, que é a informação de dezembro com relação à propensão a tomar vacina. Se a vacina estiver disponível no meu país, eu tomarei. Globalmente, a gente percebe que há uma queda da leitura de outubro. Quer dizer, praticamente todos os países, exceto um, que é os Estados Unidos, houve uma queda na propensão de tomar vacina. No caso do Brasil, em particular, a queda foi de 3 pontos. Quer dizer, 3% a mais de pessoas declarava que tomaria a vacina. Eram 81% naquela ocasião, em outubro. Agora, em dezembro, esse número caiu para 78%. Então, há uma queda em todos os países. Eu acho que isso é, evidentemente, resultado do grande conflito de informação que a gente vem enfrentando, né, de como a informação é passada, não é só no Brasil, mas eu acho que no Brasil claramente a gente vê isso, mas ainda assim o Brasil é um dos países mais propensos. Depois da China, ele é o país com maior propensão em todos os países estudados nessa onda que a gente fez. 78% ainda é um número muito alto. A questão aqui passa a ser informação. Como é que a gente dá a informação para garantir que os brasileiros vão ter essa disposição e para reduzir essa queda? Interessante aqui chamar a atenção só para a França, onde apenas 40% dos franceses demonstram intenção de tomar vacina caso ela esteja disponível, uma queda de 14 pontos percentuais. Claramente é um problema de informação e opinião importante para as agências públicas atacarem. E justamente por isso a gente pergunta, para as pessoas que não querem tomar vacina, que não estão propensas, no caso do Brasil são 22% da amostra, por que não? Qual seria a razão? Eu acho que isso a gente consegue dar uma visualização de qual é o papel da informação, das campanhas ligadas à vacinação, que ela tem que atacar. Quer dizer, qual é o papel em termos de informar e esclarecer? 66%, 2/3 da amostra, diz que tem medo dos efeitos colaterais. Eu tenho pouca dúvida que isso é resultado também de uma comunicação de questionar os resultados da vacina que muitas autoridades públicas brasileiras têm feito. E o segundo item é: não acredito que a vacina funcionará. Com isso, a gente tem aí uma enorme gama de possíveis estratégias de comunicação que o setor público tem que adotar. E as marcas também, aí eu reitero que o papel das marcas e das organizações tem sido muito do ponto de vista sobre a ótica de posicionamento social e, portanto, ajuda a novos comportamentos, e acho que a vacinação é um deles. E, por fim, eu acho que a perspectiva agora, já virando na virada do ano, qual é a perspectiva de um retorno ao normal, né? O meu país vai voltar ao normal depois dos impactos da pandemia. Improvável, 52%, a maioria acha improvável que volte. No Brasil, é exatamente igual ao número global, 41% concorda, é provável que voltará. É um número mais alto do que os outros países da América Latina de maneira geral. Entretanto, o mundo vai mudar para melhor por causa da crise, quer dizer, vai haver uma consciência, mais consciência coletiva e preocupação social, como houve, né, em grande medida, em termos de doação, de participação social, de ações voluntárias. Acho que houve alguns sinais interessantes, mas aí há um certo pessimismo, e isso evidentemente, uma informação ruim. Não há percepção de que o mundo será melhor depois da Covid, ou de que a gente teria aprendido algumas lições. Que acham provável que isso vai acontecer no mundo, apenas 30%, no Brasil ainda é muito menor, 21%. Se comparado com os outros países da América Latina, por exemplo, o México, 46%, ou mesmo o Peru, 51%, a gente está com menos da metade das pessoas tendo otimismo de que a mudança da Covid será melhor. Com isso, eu acho que a gente tem um bom pano de fundo para entender quais foram as mudanças que o Covid trouxe. Agora é a hora de perceber por que o brasileiro acha que ela não será melhor, mas para isso a gente vai começar com um olhar global. Quais são as mudanças que a gente viu nesses grandes estudos que a gente faz longitudinais de tendências globais, de global trends,
e quais foram as principais alterações que a gente percebeu. E quem vai apresentar isso para a gente é o Ben Page, que é o responsável por esse estudo globalmente. Ben, I would like to invite you to the E-floor. Thank you very much. I hope you can hear me. I'm going to let me get my slides working if I can. Let me do that. Okay. Okay, so hopefully this is working and somebody will tell me if it's not, but thank you very much for inviting me to speak. Brazil is one of my favorite countries, and my apologies for my appalling Portuguese, so this will need to be in English. In terms of what we've been looking at, I think the key question we need to ask ourselves is how much have things changed and how much will they change as a result of the pandemic? When we can see that our behaviors have completely changed in just a few months in the last year. But the question is, what will happen to the values of Brazilian society, British society, or American society? And there, I think the picture is much less clear. All over the world, if you go online, you will read that the world of work may change forever. The pandemic has changed the world forever. The COVID-19 has changed everything. We need a revolution for a born-again world. How we exercise is different now. It's changed our perception of time. It will change everything. It's changed staff development forever. It's changed youth activism. I could sit here for the rest of the afternoon just showing you hot takes in the media and by other experts about how the world will change forever. But for those of you who have read Philip Tetlock's books on forecasting, you will know that experts, when you actually analyze the accuracy of long-term predictions, experts turn out to only be about 5% more accurate than random chance. So we don't know. And I think when we I looked at Britain last year and just looked at some data going back on some values and attitudes back to the last century. So back in 1999, before the war on terror, before Donald Trump, before Facebook, before Spotify, before WhatsApp, before the iPhone, and if you can see in Britain, most people were not online, as in Brazil. And yet, over the last 20 years, when I looked at some other issues, like how we should make decisions, I feel I want to slow down my life. Technical progress is destroying our lives, or even being happy by being a big boss in a big company will make you happy. None of those changed. So we need to be careful about assuming that our total way of life and the way we think about the world will fundamentally change just because of the virus. If a pill was available tomorrow in every pharmacy and every drugstore in Brazil, and you could go and take that pill, would the world be completely different or not? So the way we think about the world is that we know about the macro forces that are driving the planet, climate change, demography. We know that there will be more Nigerians than Americans in a few years, whatever happens with COVID-19, because of the way demography works. We know that the Italians will be extinct in 160 years because of their birth rate. So there are lots of things we can be fairly certain about: climate change, technology, etc. Those drive human society, and then we see signals that we often observe as we walk down the street. A classic one is vegetarian food or plant-based burgers. In my country, nearly all the fast food restaurants are now offering plant-based burgers, plant-based chicken, you name it. And that's all because of climate change. People are worried about the carbon from beef. They are worried about health, a whole mixture of things. So it's a macro force, but then you can see its actual impacts in front of us. Now, of course, COVID-19 has massively interrupted this system, but it's difficult to be sure. So we've looked to check on the change that has taken place during the last period of the pandemic. We looked at 8 markets, and
what we're measuring in our work around the world is really where each society is in terms of being able to deal with the pandemic and how it's responding to it. So France, Italy, and Germany are here. You can see they're still in a sort of getting used to it. In Europe, we're into lockdown, we're out of lockdown, etc. There's Britain, pretty much the same. There's Mexico and America. There's Brazil, getting used to it. And only really the Chinese is back in the new normal. And of course, in Wuhan, where this all began, they are having pool parties, they're having pop concerts, everybody is together, the disease has been conquered. The way in which they have done it may not have been acceptable. It certainly would not have been acceptable in Britain. I don't know about Brazil in terms of the severity of the lockdown, etc. But nevertheless, some of those Asian societies have very successfully dealt with the disease. The statistic that I find most astonishing is that in Britain, we have one of the highest death rates in the world. And over, I think, around 100,000 people so far have died out of a population of 66 million. But in Taiwan, with a population of 23 million, only 7 people have died because of the willingness to control the virus and control people's behavior. So we've looked at all of these societies to see where they are. When we run the Global Trends Survey, which we do every 3 years, and we launched it in February of 2020, we found, of course, 36 different global values. This chart is based on hundreds of questions. And you can see that the further apart values are on this chart, the less likely you are to find that people might share them. So, you can see many people on this call will probably share some of these values around data sharing, perhaps pro-globalization. You work for big global businesses like L'Oreal. But you believe that capitalism, despite its problems, has some benefits. You believe in medicine. Over here are another group of people and another set of values, and perhaps less likely to share these values. The further apart 2 values are on this chart, the less likely they're to be shared. But these are people in the West, in many cases, and in parts of Latin America. They feel overwhelmed, nostalgic for the past. A populist revolution against the elite appeals to them. They feel left behind. The future they were promised is not arriving. Over here, probably the values of Donald Trump, the values of Mr. Bolsonaro, traditional nationalism. Men should do one thing and women should do something else, traditional gender roles, tired of environmentalism. And over here, a long way away from those values, are the values of perhaps often younger people. Climate emergency, very important, but also beyond binary. There are more than 2 genders, very strong on gay rights, very strong on trans rights. And in the middle, perhaps, are lots of people around discerning consumption. So you can see these values. It shows how trying to please everybody in a society is pretty difficult. And we can map them out. And when we crunch them together, what we can find is that they divide into about 12 trends. And what we did during 2020 was repeat some of these questions to see which values have changed. So we divided those 36 values into 12 trends around the climate, both being concerned about it, but also resisting doing what is necessary. Several things around healthcare and eating carefully. A key one for brands on the call, authenticity is king, and brands doing what they say they will. Lots of issues around data. We've got 78% of people globally wanting social media to be more regulated. And then because of rising inequality and concerns around inequality, concerns about globalization, whether capitalism is the right system or not, reactions to uncertainty, the appeal of nostalgia. If you feel uncomfortable in the present, a mythical past is a very attractive place for a lot of people. And then a consistent human value in nearly every society, a search for simplicity and meaning. So what happened during 2020 is that some of them changed, but actually many of them didn't. But these were the ones that registered the most change around healthcare, around brands, climate, globalization, and perhaps reactions to inequality. So I want to talk a little bit about those today. The first is that despite the immediate problem of the economy because of lockdown and people being very worried about their income, and of course Brazil, you have a very dramatic situation there. Overall concern about climate change is the strongest global value that we find in this survey. It's the one thing
that unites everybody across the planet. We don't all agree in every country on the solution, but we agree that there is a climate emergency, and skepticism about climate change is much weaker. So those are the overall 36 values just shown in terms of the intensity with which they're held around the world. And I think what's interesting with COVID-19 is that across the world, including in Brazil, where it's risen by 10 points, we've got generally rising concern about climate change, even in America, which is usually the country that is most skeptical of climate change. And actually the pandemic, if anything, has seen concern go on rising. So it hasn't distracted us from, of course, a challenge that we face as a planet that may actually kill more people than COVID-19. And of course, to me, as somebody who is concerned, who believes the science on global warming and climate change, I think it's fascinating that we have been able to produce a vaccine for COVID-19 in literally a few months, when it would normally take 5 years. We are able to completely reorganize our societies almost overnight when we had to. And maybe we will get to a point. It's the year of COP26, which is the global meeting on new goals on climate change. It's going to be hosted in the United Kingdom in Glasgow this year. Perhaps we can make progress in the same way that we have done with our healthcare this year. We've seen an ongoing rise in trust in science, despite all of the conspiracy theories that the pandemic has produced. And overall, health has moved up the agenda for consumers. So many more people now more likely to say that they will sacrifice convenience if it means getting healthier products. You can see in Brazil, that's gone up from 66% to 78%. But across the world, people are, they have focused on their health, on resistance, building up their immune system. It has concentrated people's minds. And I think that's a very important message for brands. Across the world, but not in Brazil particularly, we saw a drop in vaccine acceptance during late 2020. It's actually bounced back a little bit in some of our local studies now that the vaccines are rolling out. In Britain, 4 million people have now been vaccinated, and so far, there is no massive adverse reaction. So, but that certainly is something that is there as an issue, because there are always parts of every society and subgroups and minority groups who are, particularly people who make heavy use of social media, who tend to believe in conspiracy theories. In my country, 7% of the population believes COVID-19 is simply invented. 13% believe it is a clever global plot by all governments to forcibly vaccinate all citizens and somehow control them. So we will still need to deal with the vaccination challenge during 2021, and skepticism will still be there. But overall, the belief that actually medicine will cure all diseases in the end, if anything, has gone on rising. And Brazil, more so than most countries, up 17 points over the last 7 or 8 years. So again, no change on that, this optimism in science, about science and medicine. And then, of course, this key thing that we've seen for a number of years, but has been almost accelerated by the pandemic, the idea that authenticity, doing what you say you will, standing up for something, that really mattered for consumers before we went into lockdown and during lockdown, particularly where governments sometimes seemed lost. Brands that are able to talk genuinely to consumers have been able to benefit. So I'm willing to spend more for a brand with an image that appeals to me. That seems to have gone up in many markets. So despite lockdown, we found in many countries that brand as a signal of reassurance, of security, of quality has actually risen. We saw in Brazil between 2013 and 2016, and it hasn't really changed, a 5-point drop isn't really significant, a big rise in the proportion of people saying they want to buy brands that reflect their personal values. And that is something that we can see across Britain, and again across America, across Europe. So, and also more people wanting bosses to speak out. Now, of course, when we say that as consumers, we often mean that we want the boss to speak out and agree with us. So, if your boss is a massive fan of a very polarizing politician like Bolsonaro, maybe you don't want him to speak out. But overall, we want to see business taking a stand. And I think in societies where governments are weak,
sometimes the role for business is even stronger. But again, you need to be careful when you do this. But certainly this demand that business takes responsibility, I think, is something that we can see. And we've also seen a big shift in how people make choices. So every year, Ipsos around the world looks at how people are choosing to buy different products, whether it's over the counter, whether it's milk for babies, whether it's hot drinks, or even buying banking services or snacks. And what we've seen is more change than we would normally ever expect to see in a short period. So, and a lot of it is around reassurance, makes me feel like a good mother, gives me peace of mind, a trusted brand. And interestingly, in banking, convenience fell, but integrity and being aligned with my principles rose. So these shifts are bigger than we would often expect to see, and I think that reflects that moment of reflection that lockdown has forced on us all. Are we happy with how we were living our lives before? Were we spending money on things that made us happy? What really matters? So I think that's, again, this message about reassurance and comfort is coming through here. We know that retailing in many societies is being massively affected by the massive growth in online shopping and e-commerce over this year, forced, of course, on many consumers. And then, of course, we've also seen people starting to rebalance global and local, which is particularly important if you do business in China. Overall, we've seen many societies saying that they're now prouder of their country, both societies that have been effective in dealing with the pandemic, but also societies that are perhaps less successful. So only in America with Donald Trump, in this sample that we updated last year, did we see national pride go backwards. And given the state of affairs in America and the chaos in America, you might understand that. But again, in Brazil, up 12 points, more than in Britain. We have our own chaos here. And in Germany again, and China, people, very proud of their country. It's not, we found, that people are turning against globalization. Over the last decade, if anything, societies have remained as positive or not about globalization. You can see that the French never liked globalization because they're French and special, but everybody else, the Chinese, love globalization. It's how they've got rich. Brazilians, their views haven't changed. Everybody else is pretty much where they are. So we haven't really changed our fundamental ideas about globalization, but we are a bit more likely in many societies, including in Brazil, to say that we want local brands rather than products from abroad. So in China, that's gone up. Brazil, what is that? Up 13 points there, 13 percentage points. But generally that, reassurance, it's something, you can identify with it. We've seen local shops, neighborhood shops in many countries doing better than big chains during this pandemic, or certainly people not traveling and just buying from smaller shops. And in China, I think global brands make better products than brands that are local to my country. You can see in China, that's gone into reverse, down 16 points. So they're less likely in China in particular to say that they think, as they fight America with their trade war, to think that global brands are better. So buy Chinese. In Brazil, if anything, views haven't really shifted, still in favor of global brands. So good for the global brands on the call. And in France, they don't like anything global, as you can see. And then wanderlust, that's also gone up. Wanting to travel, Brazil was high up on this before the pandemic, and if anything, the Brazilians look like they're ready to go traveling along with the Chinese when they're allowed to. And I think, what we can see, of course, not I think in 2021, because vaccinating the world is going to take a very long time, but at some point, for the people who have stayed in jobs and are saving money because they can't spend it at the moment, we will see some sort of roaring 20s rebound. What you have to hope is that you don't have the 1930s coming after the 1920s rebound. And the worry is, of course, that the rebound is a K-shaped recovery where part of society bounces back and is very happy and has lots of money, people who have assets, people who have shares, stock markets are booming with quantitative easing, but then the people at the bottom who have been squeezed in the pandemic, they stay like that. And the gap between the rich and poor gets even more extreme, and populism, which is one of the strongest values, particularly in Latin America, much more so than actually in America or in Europe, becomes even stronger. And generally we can see this sort of feeling under pressure
does seem to have risen a bit. It's it's up in Brazil over the last few years, up in Italy, and I think this, particularly spending a lot of time on screen calls, spending a lot of time on Zoom, does seem, and just looking after children, if you're a working mother, those are the people in most countries who have most experienced stress, trying to do a job at home, trying to look after children, trying to, and generally women do more housework than men. They're the people who often have really suffered. We've got that group of people in particular saying their mental health has suffered in lockdown. So overall, we are only a year into this. I think we cannot say that our societies will completely change as a result of the pandemic. Certainly the economic situation will squeeze many people. But actually our fundamental values, what we think about gay marriage, what we think about the death penalty, these things change, as I hope I've shown, much more slowly. So in terms of what it means for this year, I would say, first of all, it hasn't changed everything. Some attitudes have carried on moving, but they were already moving before. I think we can see that brands matter, and there is a big role for established brands here. Starbucks will do better than small mom and pop coffee shops because of that familiar big brand role. And if that analysis appears to be holding up in many countries. A focus on health and an emphasis on health if you're thinking about what to focus on, and also reassurance and security. It's why big people have often turned back to the big brands of their childhood, because they're reassuring in a time of uncertainty. Certainly promoting more resilience, wanting something local, that we don't have to wait for it to come to us from China. Those things all seem to have been strengthened in many markets. But of course, other things haven't changed. Concern about the environment is still there, and if anything, seems to be accelerating. How we feel about technology, despite spending all our time on this technology, which watches us, for 10 hours a day, data privacy hasn't really risen as a concern. Wanting to regulate big tech hasn't really changed, despite our absolute dependence on it. So we have data privacy concerns, but also rising data apathy. People are just accepting that they don't have any privacy. And finally, of course, the ideological divides in our societies are still there. Donald Trump is going today, but 75 million Americans voted for him. Yes, it was fewer than the 81 million or so who voted for Joe Biden, but that's 75 million Americans who voted for a liar, for a cheat, for a man who doesn't really believe in democracy. But of course, the one thing he has is that he hates the same people they do. And those divides and how our societies navigate those divides are going to be part of the challenge of the 2020s. But the inequalities that this disease has focused us on in our societies are going to make that even more tricky, I think, to navigate. And the people who will succeed will be the people who are most flexible, adaptive, and who stay in touch with their consumers. And if we can do that, for many of us, there will still be opportunities along with the challenges. But thank you so much for listening. And I'm sorry that wasn't in Portuguese. Thank you. Thank you very much, Ben. It doesn't matter. It is not a problem not being in Portuguese. It was very clear. Obrigado, Marcos, aí também pela introdução. Bom dia a todo mundo. Feliz ano novo para quem a gente ainda não se viu ou não conversou. Grande prazer voltar esse ano tão cedo, né? Ainda tem pessoas de férias, mas a gente está com uma audiência muito boa aí. Obrigado por vocês terem vindo. Com um assunto que o ano passado também martelou bastante nos nossos planos, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, que são as ideias, os valores, tendências e as transformações que a Covid está trazendo. Neste momento, a gente vai começar o nosso painel, o nosso debate. Eu gostaria de convidar o Mark Tawil, como o Marcos já apresentou, a Priscila Branco também. Bom dia, Mark. Bom dia, Pri, se vocês puderem ligar as suas câmeras. Um prazer estar com vocês hoje. Prazer. Tudo bem, bom dia. E enquanto a gente vai conversando aqui, algumas coisas vão ser mais tranquilas, outras coisas eu acho que a gente vai tentar colocar aí algumas pimentinhas. Também eu só quero relembrar a nossa audiência de que a gente tem ou dentro da plataforma ou aplicativo, ou para quem está acessando via web, um question box, uma caixa ali para vocês deixarem as suas perguntas. Eu vi que vocês já foram postando algumas perguntas ao longo da apresentação do Marcos e do Ben, mas seria muito importante também agora, ao longo do nosso debate, vocês colocarem as suas perguntas, as suas inquietações,
porque assim como no debate, a gente vai ter um posterior aí, uns minutinhos finais de Q&A, onde a gente gostaria de trazer também o Ben e o Mark para a gente fechar aí um grande finale respondendo as inquietações de vocês. Então, fiquem à vontade de deixar ali os comentários, as perguntas, e aí a gente começa agora. Mark, Pri, bom, muitas coisas o Ben e o Marcos nos pintaram, algumas coisas que retratam o momento de hoje, outras que nos trazem um pouquinho dessa tendência, né, esse histórico. E eu talvez queria começar talvez com um dos pontos mais importantes que o Ben trouxe, que é a relação a uma tendência que a gente já vem vendo ao longo dos últimos anos, que a Covid não mudou, mas que ela tende a ficar um pouco mais acentuada, que é a questão dessa consciência climática, consciência pelo meio ambiente, essa consciência social, né, essa sustentabilidade do mundo como um todo, que a gente vê de uma maneira crescente, né? E a gente viu ao longo do ano passado as empresas assumirem um papel social. E uma das grandes questões que a gente se perguntava é como que isso deve continuar para o futuro. Esse papel foi bom, foi certo, foi errado, era melhor não fazer, era melhor fazer, mas e o próximo, para que não seja uma coisa que parece que a gente só está pegando uma onda do momento. E, na verdade, assim, os próprios consumidores, a própria população estão falando que isso é agenda número 1, prioridade para as empresas e para as marcas, né? Qual que é o pensamento de vocês em relação a isso, em relação ao que as empresas têm feito? Como que vocês enxergam isso para o futuro? Aí, Mark e Pri, sintam-se à vontade de ir comentando e aí a gente abre o bate-papo. Legal. Acho bem importante a gente trazer, além das tendências que o Ben apontou, que são várias, né? Vamos ver se a gente vai dar conta de falar sobre tudo aqui. Tem outros dados da Ipsos também, que a gente coletou o ano passado, e que trazem resultados muito interessantes em relação à expectativa da população em relação a esse tema específico do meio ambiente. E é interessante, é muito importante a gente falar nisso, por quê? Porque esses dados, eles apontam tanto uma mudança das pessoas em relação às marcas, como também nas expectativas em relação ao posicionamento das empresas e do próprio poder público. Então, a gente está vendo realmente uma tendência que interfere em várias áreas da nossa vida. E como é que a gente sabe disso? Nos dados da pesquisa Earth Day, do ano passado, da Ipsos, a gente tem que 71% das pessoas no Brasil acham que as mudanças climáticas serão um problema tão grave ou tão sério quanto a crise da Covid-19. Ou seja, são crises que estão no mesmo patamar em termos de gravidade. Isso é muito importante, né? Um outro dado interessante também é que mais da metade da população aqui no Brasil acha que durante a recuperação econômica da crise imposta pela Covid, é importante que os governos priorizem ações voltadas a combater as mudanças climáticas. Ou seja, dentro dessa esteira econômica, é importante que a agenda do meio ambiente também esteja presente. Isso é importante para as pessoas. Em relação às marcas, o que essa pesquisa trouxe é que no Brasil, o percentual de pessoas que concordam que vão procurar produtos que são mais saudáveis e melhores para o meio ambiente especificamente é maior do que a média global, que é 79%. Ou seja, existe expectativa em relação a várias áreas, né? E as empresas e as marcas são bastante afetadas por essas demandas que vêm da sociedade. Muito bom. Excelente. Da minha parte, primeiro, bom dia a todas e todos. Obrigado, Ipsos. Estou imensamente feliz e honrado de estar aqui. Ipsos, que é líder mundial em pesquisas de mercado, então, para mim, é uma satisfação e, acima de tudo, uma honra ter vocês todas e todos aqui. Além de um público gigante, 127 pessoas, a gente não tem muita noção, né? 127 pessoas, tem gente que leva, mas é uma sala inteira, é um teatro inteiro. Sim. Então, com esse mundo de quebras, ou seja, as pessoas não vão aos eventos online, levar 127 pessoas a essa hora num dia de semana é uma alegria. Janeiro. Você falou que o ano só está começando. Para mim, o ano começou em março do ano passado, ainda não terminou, mas estamos caminhando. Olha só, incrível a explicação da Priscila, do Ben, e para mim, esse momento de governança ambiental, de governança social corporativa, o termo ESG em inglês, que está muito em voga,
ele tem um ápice agora, ou talvez uma ruptura, mas ele não começa agora. A primeira vez que eu ouvi a palavra sustentabilidade, talvez tenha sido 30 anos atrás. E a gente tem, claro, um amadurecimento dessas histórias, a gente tem mais informação a respeito de tudo o que acontece, e tem os negacionistas, que também fazem um papel importante para levar o tema à baila, né? Eles têm um papel, claro, nocivo, ruim, mas, ao mesmo tempo, eles elevam a discussão para que outros atores tragam a verdade, expliquem o que está acontecendo. Então, eu vejo que, nesse momento, sim, é um ponto determinante, mas, por outro lado, é um fechamento dos últimos 20, talvez 30 anos, do que vem se falando em relação à sustentabilidade. Tem um outro ponto que a gente tem que adicionar aqui, e quem é um pai ou responsável por filhos já percebe que essa geração é uma geração, especificamente a geração Z, ou seja, de 20 anos para cá, que já está no mercado de trabalho, e em breve a geração alfa, que é essa molecada que está em casa agora, confinada, como os meus filhos, no iPad, ou se não, enfim, no iPad se não tem, mas com computador, ou, sabe, são essas crianças talvez que vão modelar melhor até daqui a 10 anos o que se fala em termos de sustentabilidade. Claro que as marcas já sacaram isso, você tem marcas trabalhando de uma maneira muito inteligente, ou seja, trazendo um conceito até mais lúdico, prato de comida, você tem grandes players como o Sistema B, a minha empresa aqui é uma empresa B Corp, que são instituições que modelam esse mundo mais equânime, um mundo mais igualitário na medida do possível. Então, comprar do pequeno produtor, muito Ben falou aqui, né? Comprar do pequeno, se preocupar em quem está fazendo isso. Então, não é comprar a camiseta do jacaré, é quem está fazendo a camiseta do jacaré. Como é que esse algodão está sendo pago, se as pessoas estão sendo bem tratadas, isso vai contar muito mais do que o produto em si na gaveta. Então, eu vejo que existe uma mudança de paradigma em que nossa geração, X, Y, está aprendendo muito em relação a essa nova sustentabilidade, mas como toda ruptura, ela tem uma curva daqueles 15% primeiros que vão implementar, então grandes empresas estão trabalhando para isso, capitaneando essa mudança, muitas ainda nem sabem o que está acontecendo, e a gente tem que tomar um cuidado muito sério com uma espécie de social washing, e de green washing, e de racial washing também. Então, acho que são pontos de atenção e senso crítico para levar essa mudança adiante. Sim. Boa, Mark, vocês me fazem lembrar uma coisa aí, uma época que eu não quero voltar atrás, né? Um acontecimento da greve dos caminhoneiros, vocês lembram, né? Pensando na questão de gerações. A minha filha, que hoje tem 11 anos, lá atrás tinha uns 9, 10 anos, ela achou o máximo, né? A greve dos caminhoneiros. Ela achou um ambiente menos poluído, ela viu as pessoas se mobilizando na sociedade de outra maneira. Então, eu sinto assim uma conexão muito interessante em relação a que também quando a gente coloca essa lente do efeito da pandemia, né, na sociedade, talvez a gente tenha que fazer um layer ali, como vocês estão comentando, o Mark estava acentuando, em relação às gerações, né? Porque a maneira que a pandemia está marcando uma geração como a nossa, não necessariamente é essa geração dos próximos profissionais, líderes de empresa, ou não, né? Ou líderes também do seu próprio negócio, ou o que for. Muito interessante. Agora, nesse sentido, só uma provocação aqui também, porque o Mark falou também da questão das B Corps, e a Pri falou também a questão de autenticidade aqui, que é importante. A gente não vê as empresas agindo assim, tipo, da mesma maneira em tudo. O Mark falava muito bem, parece como que se fosse ou você uma B Corp faz tudo, ou você está longe de ser e corre o risco de entrar em questões assim do social washing, como o Mark estava falando e tudo mais. Como que a gente encontra esse equilíbrio? Aí queria escutar também um pouquinho do Mark, na experiência dele de troca com as empresas, nomes de comunicação, consultorias e tudo mais. Como que você está achando que essa equação, que dá para fechar essa equação? Porque muitos acham que não dá para fechar, né? Primeiro tem que ser uma equação verdadeira. Então, quando eu montei aqui um braço de causas em 2011, faz 10 anos. O que é um braço de causas? Era um pedaço da minha agência em que eu doava, ainda dou, para causas que eu acredito. Agora, o que é uma causa que eu acredito? Esse é o ponto. As empresas têm se apoderado de causas que elas não acreditam. As empresas têm protagonizado atores negros nas suas propagandas e elas não têm pessoas negras trabalhando. As pessoas protagonizam mulheres, mas no board só tem homem. Então, as pessoas... É como aquele
aquele pai de família, acima de qualquer suspeita, mas que você vira as costas, ele passa no acostamento, quase atropela a família. Então, o ponto central aqui é, o que tem de verdade na hora que você quer realmente fazer algo pela sociedade? Eu acho que falta, primeiro, consciência. As empresas, os empresários como um todo, os empreendedores, estou dizendo os mais novos, estou dizendo a galera já da minha idade, um pouco mais velha até, não tem essa consciência, a gente não foi trabalhado assim. E basta ver o que está acontecendo na política, o descaso, sem nominar ninguém, do que está acontecendo, que é puramente isso. É uma falta de olhar mesmo para o próximo. Mimimi. O que é mimimi? A dor que dói no outro, que não dói na gente. Então, acho que tem que partir de uma verdade para dizer o seguinte, bom, eu quero dar uma devolutiva para a sociedade. Eu consegui dinheiro, eu consegui, entre aspas, fama, eu consegui cuidar bem dos meus filhos, por que o filho do outro não pode ser cuidado? E aí eu acho que começa a plantar uma semente. O que eu vejo hoje, talvez, é, primeiro, uma falta dessa conversa. Isso não se fala. Você tem os que fizeram e os que não fizeram não sabem como fazer. Então, acho que falta, primeiro, uma cultura disso, uma cultura, chama de doação, chama de entrega, não sei, mas falta uma cultura verdadeira para a gente dar uma entrega. Segundo ponto, os movimentos precisam ser um pouco mais abertos. Eu falei da B Corp, que são empresas B, empresas melhores para o mundo, mas tem 120 no Brasil, não é nada. Então é difícil de entrar. Acho que teria que ter mais movimentos, mais abertos, inclusive para o grande público, mas o exemplo sempre vem do poder público. Então eu não quero me estender, até para ouvir a Priscila, mas uma coisa eu vou te dizer. O Ben pontuou muito bem. A gente vive múltiplas crises dentro da mesma crise. Crise de saúde, a gente vive uma crise de saúde financeira, uma crise de saúde mental, uma crise de confiança, uma crise de comunicação. É muita coisa. A nossa primeira pandemia. Agora, cabe a quem aprendeu alguma coisa, talvez levar isso para frente, como dá. Porque do outro lado tem gente empurrando para baixo. Muito bom, não, totalmente. Pri, eu sei que você está trabalhando muito a questão de causas também e tudo mais. Eu não sei se você quer complementar de alguma maneira, e aí a gente pode partir também para outro tema. Sim, sim. Eu acho interessante tudo isso que você trouxe da questão geracional, Diego, que o Mark estava falando também, são camadas que se encontram, né, que se interlaçam aí ao longo dos anos. Numa pesquisa que a gente tem que chama Reputation Council, que a gente escuta o board de diversas empresas, esse board também reconhece que existe esse gap né, do dizer e do fazer em relação às ações sociais das empresas. E é muito interessante porque você falou de mudança geracional e a gente percebe como a pressão que acompanha essa mudança geracional, como as empresas elas acabam sentindo e, portanto, elas acabam alterando também a forma como elas atuam na sociedade, seja em relação à marca ou em relação à própria postura corporativa. Então, a gente traz em reputação uma linha do tempo para mostrar como o investimento das empresas vem mudando ao longo dos anos, né? Passando de uma filantropia lá no começo dos anos 90, por exemplo, que era muito forte. Depois, uma década depois, a gente percebe uma tendência que a gente chama de less bad, ou seja, eu vou atenuar os problemas que eu trago para a sociedade. E nos últimos anos vem surgindo muito forte o conceito de reputação, o CSR 2.0, que é a ideia de impacto positivo. Ou seja, eu, quanto empresa, eu sou agente transformador da sociedade. Eu tenho que gerar impacto positivo, que um impacto que esteja alinhado com os meus negócios, porque não pode soar falso, tem que ser verdadeiro, tem que ser uma causa das empresas mesmo, tem que fazer sentido para ela abraçar aquela causa e ela tem que gerar valor para a sociedade. Então, tudo isso a gente percebe como que a pressão, como as demandas da sociedade interferem também nas próprias diretrizes corporativas. Muito bom. Não, verdade, fechou o loop super bem ali, ou seja, a consciência existe, bom, tomara que a gente veja isso também mais evidenciado, né, e a gente possa contribuir. Eu acho que a gente está muito alinhando nossos objetivos, né, as empresas também e tudo. Agora essa implementação tem que acontecer, das portas para dentro, das portas para fora. Eu queria aproveitar mais alguns minutos que a gente tem para pegar outro assunto que o Ben, o Marcos falaram, mas o Ben também, que conecta muito com o que o Mark falava dos diferentes tipos de crise, né, que a gente falou.
O primeiro que o Marco mencionou, e é uma das principais tendências também junto com a questão de consciência do meio ambiente e tudo mais, é a questão de ressignificação da saúde, confiança na ciência, né? E a gente tem visto tanto mudanças no valor, que a gente está vendo como ele se acentua e como ele cresce, como ele se torna uma prioridade numa intensidade maior que antes, ao longo da pandemia, mas também no qual a gente tem visto bastante mudanças de comportamento, né? Que esse é o layer menor, onde a gente já vai tangibilizar o comportamento. E a gente tem visto, ou seja, novas maneiras de se alimentar, novas maneiras de exercitar, novas maneiras de cuidar do corpo, da saúde, através dessa crise que a gente está sentindo, né? Como que vocês veem esse tema de saúde? Eu acho que vocês podem pincelar com a questão de vacina, porque tem também algumas dicotomias também entre o que a gente faz de cuidado da saúde e a confiança também no que a vacina pode trazer. Como que vocês veem essa questão de saúde e a ressignificação da saúde através dessa crise? Quer começar, Pri? Posso começar. São tantas coisas também para falar sobre saúde na crise da pandemia. Eu acho que um dado que para mim, pelo menos, foi chocante, acho que a gente já imaginava, mas o dado da Ipsos trouxe isso de forma muito evidente, é o quanto o brasileiro sofre com ansiedade. E a gente é um dos países mais ansiosos do mundo. A ansiedade afeta, sobretudo, as mulheres também. Em outra pesquisa da Ipsos, que foi rodada no G7, com 7 países mais industrializados, as mulheres disseram que sofrem muito mais de ansiedade, depressão, burnout do que os homens. Enfim, isso é reflexo também de confinamento, de medo do futuro. Como é que vai ser a minha vida? Eu vou perder meu emprego? Como é que eu vou cuidar da casa? Isso afeta todo mundo, né? Homens e mulheres no geral. E, para além da saúde mental, que acho que a pandemia impulsionou discussões muito importantes em relação a cuidar do outro, em relação a atentar para os sinais do nosso corpo, né, de que a gente está sofrendo com ansiedade, enfim, com depressão. A preocupação com o corpo também apareceu de forma importante nas pesquisas que a gente fez. A preocupação com o que está comendo, com o que está bebendo, com dieta. Isso foi uma coisa que apareceu também nas pesquisas, nas ondas sobre preocupações de saúde relacionadas à Covid que a gente levantou. Enfim, Marco, queria que você comentasse também em relação a esses aspectos. Eu tenho visto assim, sentido na pele. Infelizmente, eu tive uma perda muito insubstituível, que foi do meu pai. A gente voltou da França no início do ano infectado de Covid, infectados todos, e eu perdi meu pai 6 dias depois. Era tudo muito novo, era março, e aquilo, claro, me arrebatou. Então eu senti na pele muitas coisas, assim, de março para cá, que eu não desejo para ninguém, e outras 200 mil pessoas também, 200 mil famílias também. Onde que eu quero chegar? Quando você tem uma perda dessa, ou talvez uma perda de alguém, de um outro alguém, de alguém que você gosta, aquilo te afeta também. Quando você está almoçando e vê covas rasas abertas no Jornal do Meio-Dia, aquilo te afeta também. Quando você não tem perspectiva sobre, não vou nem dizer vacina, porque a vacina virou uma piada no Brasil, mas uma perspectiva sobre futuro mesmo, né? Os negócios derretendo, você sai nas ruas, você tem lugares fechados, você escuta muito desemprego, a mudança geracional, putz, será que eu vou me adaptar? Eu não tenho intimidade com o online, eu não tenho privilégio, isso é importante dizer, de ter um online em casa, tem muita gente que não tem muita gente que não tem água na torneira, que não tem comida na mesa. Então, assim, a gente aqui é super privilegiado, mas a metade do Brasil ou mais não é. No mínimo, tá? Então, tudo isso, claro, catapulta a ansiedade. Fora as questões de violência doméstica. Então, tem muita coisa envolvida para descambar nisso. É muito importante que a gente esteja atento. Então, o que eu vi? Como que isso impacta a saúde? Ansiedade, comida. Então, por exemplo, meus filhos viraram 2 animais. Meu filho entra na geladeira. Ele abre a geladeira, ele põe o banco, ele entra na geladeira. Compulsivamente. Ele tem 4 anos. Então, assim, onde que eu quero chegar? A gente está vivendo um tempo tão fora da realidade, agora talvez um pouco menos, porque a gente não estamos em março, mas tão fora da realidade que descamba mesmo.
Descamba em tudo, até na violência da Cracolândia, quando você vê, eles estão muito mais violentos do que eram antigamente. Então, acho que tem um mood, assim, um impacto da pandemia e do pandemônio. Quando você fala, por exemplo, em goteira, é algo que você pode controlar. Quando você fala em tempestade, não. A tempestade é a pandemia. Dentro de casa é o pandemônio, só que às vezes não dá para controlar. Então, o que eu vejo? Acho que tem mudanças significativas. Eu comecei a fazer yoga online, e vou super bem. Eu comprei halteres, eu estou tentando fazer dietas em casa e tal. Tem gente que não está conseguindo, mas tem gente que está conseguindo. Então, eu não quero mais voltar para yoga presencial. É muito confortável. Então, pequenas mudanças que vêm para ficar. Workouts, assim. E a questão de compulsividade de comida, a questão dos relacionamentos, né? Que também muitas pessoas não se conheciam, se viam de manhã e se viam à noite, na hora do Jornal Nacional, então elas não se falavam, começaram a conviver juntas, se separaram. Teve muito disso também. Então, e eu acho que teve essa questão das perdas como um todo, em geral, são questões que uniram também as famílias, muito. Criaram essa solidariedade, que tanto o Diego quanto o Ben citaram no início, que é algo relativamente novo. Mas, de novo, você tem uma outra turma que está achando que é mimimi. E para essas eu só oro. Boa. Muito bom. Aí eu estava pensando, interessante que você fala das aulas de yoga, né, que a gente pode extrapolar para outras coisas. Eu conectava isso com um pouco um dos valores que o Ben mostrava, tão estáveis ao longo dos últimos 20, 30 anos, que eu acho que ao futuro também, em relação à nossa intenção de ter uma vida mais tranquila, né, também e tudo. Que na verdade, assim, talvez um dos legados que a pandemia nos deixa é mostrar essas novas maneiras de fazer essas atividades que não faz bem, sem ter que entrar no ritmo de estresse que a gente tinha que entrar para isso. Porque uma aula de yoga ou fazer um exercício e tudo isso era um ponto de estresse antes também. Era não ter o tempo, era o deslocamento. Exatamente. Estou atrasado, meu Deus, para acordar mais cedo. Exatamente, você fazia uma coisa que em teoria era para te sentir melhor e tinha o estresse de fazer isso, né? Então eu acho que no final das contas esse pode ser um dos legados. O Mark e Pri, foi muito bom essa conversa. Mas já? Não acabou. Essa conversa entre nós três, a gente estava num petit comité muito bom e agora eu vou ter que convidar, infelizmente, né? Eu vou ter que convidar o Marcos e o Ben. Ben, you're invited to join us. So unfortunately, guys, we were having such a good time here, three of us. No, but you're more than welcome here to come back, Ben, and Marcos também. Deixa eu ver se o Ben tá no mudo. Não, Ben, you're not on mute. Marcos, boa. E aí, porque a gente tem um momento interessante aqui de perguntas do público. Nossa, aqui essa audiência hoje ficou bem ativa. Tem bastantes coisas aqui. Aí, para a gente conseguir respirar um pouquinho o Mark e a Pri, I'm gonna ask a question that I think Ben and Marcos probably will have something to say. It is not an easy one, as usual. And it connects with something that Ben was saying in the moment he started his presentation, and this difference between behaviors and values, right? Behaviors is something that we see and we change much quicker, and we have seen all our behaviors, or most of them, being changed during the crisis. The values doesn't change that much. We've seen some values getting more, let's say, present in our lives day to day during the pandemic. But one of the questions that people are asking here is, if there is a way, I am sure that there is not, but probably there is something that we can see here, of trying to imagine what are the behaviors that will remain. Some of the behaviors we have seen, for instance, we have been talking with Mark just now about Mark doing yoga classes online. This is a change in behavior, not a change in value, no? Sure. So, well, I'll start. So my perception would be that where we have where something already existed, like flexible working, like online exercise classes, like online shopping, and then it's been the adoption has been massively accelerated. A lot of that will stick. Business travel.
You know, I used to fly to Saudi Arabia from London for a 2-hour meeting. I've done that 3 times. I'm sorry about Riyadh is not a great city to visit. It's not Rio de Janeiro. I would fly to Rio de Janeiro for a 2-hour meeting, but I can tell you, flying to Saudi Arabia for a 2-hour meeting is a disaster. So, you know, some of those things, I think, those things we think will stick. And then finally, I think because of the squeeze on incomes for some people, what we saw after the 2008 crash was almost a retreat to the home. And because we have these parts of our societies that will have permanent scarring in terms of their income, you know, you will have this mixed, you know, the retreat to the home at the moment is because of the pandemic. So we have DIY, home cooking, all of that stuff. Some of that is going to stick as well. And the brands that benefit from that will stick because the recovery for some people will take much longer than for other people. But yeah, I think I'm not going to Riyadh anymore. Yeah, I'd like to add on that, Jay, if I can. I think that's a brilliant point. The behaviors that we will stick are totally aligned with the values and the trends that were already identified. So you cannot simply ignore the big values, the big trends, and as we saw here extensively, they do not change as fast. So we need to keep understanding the little changes, the little movements. And I love that you brought the generation issues. I really am a big fan of the generation theory. And one of the first writers to talk about that were the positivists through Auguste Comte. And they used to say that for a society to evolve, the new generation needs to overcome the old generation. Basically, the old generation needs to die. That's pretty much how the positivists see this. It's pretty much like a human body part, you know. The old decaying part of the body needs to die, and we tend to see the evolution very much aligned with generation. I think it's unquestionable. The examples that Priscilla and Mark brought are incredible. At the same time, it depends on how the society embraces the new generation. And we are in a moment that the new generation are actually taking over very important positions in institutions, be it companies, be it brands, be it governments, be it whatever. So I guess that this will probably foster a faster evolution. Of course, we are here speculating, right, on what can happen with the trends. But I guess that the generation taking over new influence positions is a major drive. But I would just say Portuguese. Sorry. No, I'm sorry. Yeah, of course. Posso falar em português? Well, First you, Ben, please. Well, I was just going to say, we've done a series of longitudinal studies where we've gone back looking at, say, so I was born in 1965, and we've gone back and seen how millennials and Gen Z, we've done a report on Gen Z around the world and a report on millennials. But I think one thing about generation, there is generational change, absolutely. But sometimes I think it gets exaggerated because what people are forgetting is that actually they're just young. And there's a lot of poor analysis about actually these people and how crazy they are. And they forget what my generation was like in the 1980s. So, but of course, the big shifts are, and I think the other, again, Brazil is different to Europe, but certainly we have aging societies, and that is a global phenomenon. It may eventually reverse population growth. And one of my colleagues, Daryl Bricker, has written a book called Empty Planet about that actually overall population growth goes into reverse this century. But we are in this period where we have lots of older people around who are living longer than ever, and this younger generation, and that means the gap between when everybody died at 50, you could just about remember being a teenager. When you have lots of people now in some societies who are in Japan, of course, who are over 100, 80,000 people over 100, the gap between old and young becomes more extreme. But also, I think we do need to be careful. If you look at work, there isn't a lot of evidence that the younger people are less deferential, and what they think about is a progressive company is very different than what I think is a progressive company, because I've stayed in the same company for 33 years, so I could fire everybody who had made me miserable when I started in 1987.
But of course, I've changed the company in London, the part of Ipsos that I run, to be more like I wanted it to be when I arrived in 1987. But of course, the new generation, they want something else. And I don't know how it's played out in Brazil, but Black Lives Matter has been amazing in Western Europe, where we're having riots and demonstrations about the murder of George Floyd in America. And it's partly because of the generational shift that's taking place, and we see that in our workplace. But I do think on the generation, sometimes because I couldn't understand what you were saying in Portuguese, my apologies, but sometimes we overemphasize the shift when actually some of the things aren't. Generations on some things are very different, but on other things are less different than some commentators will have us believe. Concordo. Posso falar em português? Ben, do you understand Portuguese or not? Sorry, ok, sorry. Eu vou falar em português e vocês traduzem para ele, que eu acho que é melhor para Ipsos. Primeiro é preciso lembrar que os millennials vão fazer 40 anos nessa década. Então essa juventude também cai um pouco por terra. E a gente percebeu que eles não eram tudo isso. Eles não são nada disso, não é isso. Eles têm muita coisa, a gente pode aprender muito. Mas como o Marcos falou aqui, é muito importante que a gente tenha consciência de que todos nós devemos aprender uns com os outros. E eu acho que essa nova geração, especialmente a Z, ela já olha para a gente com um polimento do tempo, dizendo, puxa, eu tenho que aprender com esse daqui. Mas a gente também tem que estar aberto a aprender com os novos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, para não me estender, eu vejo que tem uma mudança muito forte, da qual se fala, mas talvez não muito, que é a mudança no mundo do trabalho. Que ela começa por aqui, né, o mundo das telas, o Zoom, o Skype, que impacta na mobilidade. Você vê, o Ben não precisa ir para Riad, ele pode fazer online, e a gente pode se encontrar aqui, e a gente não precisa atravessar a cidade para ir fazer uma reunião de 15 minutos em que você vai chegar lá, a pessoa está no celular. Aqui a gente é obrigado a olhar uns para os outros, então é menos celular, é mais assertivo. A mudança de trabalho de pessoas que se deslocam menos e podem trabalhar de casa, então a gente vai ter uma força empreendedora, especialmente em países como o Brasil, onde tem muito essa vontade, é muito novo, muito fresco. Então eu imagino que o impacto do mundo do trabalho vai acabar também, pessoas que trabalham em casa, o Ben citou aqui, Anywhere Office, quer dizer, você trabalha de qualquer lugar hoje em dia, desde o meu Starbucks até, enfim, qualquer lugar, tendo um bom Wi-Fi. Eram os nômades digitais, agora todo mundo é nômade digital. Você não precisa ir para a Tailândia para ser nômade. Então eu vejo que a mudança do mundo do trabalho, que já aconteceu, ponto, e vai acontecer mais ainda, claro que, de novo, lembrando dos privilégios, nem todo mundo tem internet, tem um espaço para trabalhar, mas isso acontecendo, a geração nova trabalhando do celular, fazendo barulho pelo YouTube, vendendo produtos e serviços e infoprodutos, acho que tudo isso também nesses anos 2020 vai impactar automaticamente na maneira como a gente vive e convive. Muito bom, muito bom. Nossa, eu penso aqui, penso nos planos que a gente tem feito para esse ano, né, pessoais, empresa e tudo, e como que é bom colocar essa lente, né, dos porquês do que está acontecendo, o contexto que a gente está, seja para revalidar o que a gente pensou, planejou, ou calibrar alguma rota. Tem um ditado no judaísmo, sou judeu, que diz o seguinte: você faz planos e Deus ri. Boa, boa, perfeito. A gente está quase chegando no final, mas eu queria só abrir, eu queria fazer uma pergunta aqui interessante, talvez aí a gente gastou um tempinho rapidinho. I'm gonna make this question in Portuguese, Ben, for the Brazilian audience in this moment. É sobre o consumo de marcas, uma dicotomia que a gente está vendo. A gente falou de autenticidade, mas a gente falou também de, por exemplo, orgulho, né, pelas coisas locais. E a gente viu um pouco essa movimentação ao longo do ano passado de uma dicotomia entre pessoas, obviamente, a gente indo para marcas que são de uma grande confiança nossa, né, marcas históricas, às vezes marcas globais, que trazem junto, né, uma confiança no que você está comprando, adquirindo ou utilizando no caso de serviços, mas também ao mesmo tempo um crescimento e uma proliferação muito grande de marcas regionais, produção local e tudo mais, né?
E às vezes parece que as duas coisas não estão conectadas, mas elas estão. Como que vocês veem essa dicotomia? Não é dicotomia, é uma coisa que veio para ficar, marcas regionais, mas também aquelas marcas grandonas que têm uma força maior e tudo mais. Como que vocês veem essa questão horizontal ali de marcas? Priscila, Marcos. Eu acho que não é uma dicotomia, não. Eu acho que faz todo sentido quando a gente percebe a necessidade das pessoas comprarem, desejarem marcas que, primeiro ponto que a pesquisa também trouxe isso, eu volto à pesquisa aqui, é que as pessoas têm uma necessidade agora de buscar produtos, primeiro, que conversem com elas, que sejam atraentes para elas em diversos sentidos. Pode ser como fatores, enfim, de responsabilidade social, como a gente estava falando, mas, enfim, existe uma necessidade cada vez maior da marca conversar com as necessidades das pessoas. As pessoas estão buscando isso, seja uma marca global ou uma marca local. Eu acho que a pandemia, ela trouxe, sim, esse olhar diferenciado para as marcas locais, para incentivar produtores locais, enfim, marcas menores. Existiu um movimento, né, priorize ou valorize o local, o pequeno produtor, o pequeno comércio, as pessoas preocupadas com o impacto que a pandemia pudesse ocasionar para os comércios. Nas economias, né? Existiu, Então, eu acho que não é uma dicotomia, eu acho que os dois movimentos, eles coexistem, e eu acho que para todas as marcas aí é importante, em primeiro lugar, ficar próximo dos seus consumidores, entender as necessidades, isso acho que, fundamental. A questão da autenticidade é uma agenda que vem crescendo, especialmente no Brasil, cada vez mais. Então, tudo aquilo que a gente estava falando de gap entre o fazer, entre o falar e o fazer, é importante as marcas atentarem a isso também. Em último lugar, enfim, a conexão com a importância da confiança. Durante a pandemia, a gente viu o quanto que as empresas perceberam isso, as marcas perceberam e se posicionaram, foram a voz, uma voz de comunicação entre os seus consumidores, enfim, as marcas. Isso foi extremamente tocante. A gente acompanhou as campanhas na internet, na televisão, as pessoas se sentiram abraçadas, né, pelas mensagens das marcas, e trouxe uma sensação de conforto. Então, é importante elas continuarem próximas dos seus consumidores, para não perder esse laço, principalmente nesse momento tão tumultuoso. Complementando só a Pri, eu vejo que o que dificulta das marcas brasileiras se expandirem é o próprio Brasil. A gente tem um custo aqui, enfim, que é o custo do Brasil, tem o custo da sacanagem. Quando você vai comprar alguma coisa importada, você paga mais que o dobro, bizarro. Você tem computadores que custam 23 mil, celulares que custam 15 mil. Então, assim, é um negócio muito aviltante e você não consegue produzir muitas vezes com custo brasileiro. Eu vou citar uma marca aqui sem fazer propaganda, mas acho que é importante dizer, que eu já perguntei para esse empreendedor, que é o Rony Mesler, da Reserva, que agora virou Arezzo, com conglomerado com Arezzo, e ele dizia, cara, a gente faz algodão brasileiro, mas é muito mais caro a gente procurar as pessoas. Então, quando ele foi se tornar Sistema B, e hoje eles são o Sistema B, ele teve mais dificuldade ainda, porque ele teve que mapear toda a cadeia para ver onde tinham gaps e tal. Então, você tem chocolates Dengo, que paga melhor o produtor de cacau do que os outros. Tem empresas que já estão fazendo esse movimento. Mas, de novo, se você quer comer melhor no Brasil, plant-based, por exemplo, como citou o Ben, ou você quer comer uma coisa mais fit, você paga o dobro. Você quer ser saudável, você paga o dobro. Você quer usar coisas brasileiras feitas aqui, você paga o dobro. Sempre foi assim. A pedra brasileira vendida lá fora, o baita café exportado. Então, a gente também tem que olhar um pouco para o país e falar, bom, até que ponto, né, um empreendedor vai fazer tudo no Brasil e não conseguir vender? Entende? Acho que falta uma consciência aqui grande das marcas, mas é inevitável com a carga de impostos e com tudo que é oferecido aqui, que a gente não seja massacrado. Essa agenda é importante, política. Posso fazer um complemento, Diego, rapidinho? Eu acho super importante esse fundo econômico, enfim, de política pública que o Mark trouxe das dificuldades de se empreender no Brasil,
mas tem muita iniciativa sendo feita também dentro das cidades para desenvolver, por exemplo, hortas urbanas ou produtos locais. As empresas se atentaram para isso. Startups também, né? Startups, enfim, iniciativas para cobrir diversas áreas. E na Ipsos a gente ajuda as empresas a se inserirem localmente e criarem uma conexão com essas iniciativas e com as pessoas que lá estão, para criar esse senso de comunidade. Então, de fato, esse ambiente econômico às vezes não é o mais estimulante ou agradável, mas o brasileiro ele é muito criativo, né? Enfim. Então, eu acho que existem saídas importantes também, que a gente tem que ficar atento para estimular. Acho que o Mark está certo, o estímulo é tudo nesse sentido. Muito bom. Pessoal, passou muito rápido, para mim, pelo menos, passou muito rápido. Eu vejo isso, a gente tem ainda um público grande aí acompanhando atentamente. Muito obrigado por ficarem conosco um pouquinho mais de tempo. But now it's time to finish our today's webinar, so I would really like to appreciate, obviously, Ben's participation once again. Mark, tem sido uma honra e um prazer ter você hoje. Pri, sensacional. Marcos, aí fantástico ter você junto também. E a gente, se não me engano, Marcos também me ajuda a lembrar também dois recados aqui. A Sandra está nos lembrando que daqui a pouco a gente vai soltar uma informação, não sei se amanhã ou depois de amanhã, uma informação importante sobre hábitos de saúde, consumo de produtos saudáveis durante a pandemia e tudo mais. Estejam atentos a esse release nosso da Ipsos. E em breve, se vocês não receberam ainda também, tem o convite do nosso próximo webinar, daqui a 2 semanas, onde a gente vai tocar um tema também muito conectado com o que a gente fala hoje, que é em relação à mobilidade e a transformação que a gente está vendo em relação a isso. Mais alguma coisa, Marcos, de lembrar? Não, é isso. Once again, thank you so much. Obrigado, Marco, Priscila, Ben e Diego, como sempre. Bye-bye. Bye, everybody. Bom, galera. Thank you, Ben. No problem. Bye-bye. Muito bom resto da semana para todos. Obrigado. Gente, muito obrigado. Até. Tchau, tchau. Obrigado.